uma entrevista com o pré-candidato Renan Santos e, óbvio, quem quiser assistir a entrevista completa está na coluna Andresa Matais e também no nosso canal do YouTube, mas aqui eu quero tratar diferente, eu quero um pouco da sua análise. A gente está falando de um pré-candidato que tem cada vez mais despontado nas pesquisas, principalmente depois dessa descoberta da relação entre Flávio Bolsonaro e Daniel Worcaro. Então, queria que você um pouco falasse como é que foi a sua perspectiva em relação à pré-candidatura de Renan Santos, o que é que você acha que pode acontecer daqui para frente e que chances ele tem, principalmente depois dessa questão relacionada do Flávio e do Daniel Worcaro. Bom, Rafael, eu tive aqui recentemente com o Bruno fazendo o panorama eleições, né? E aí a gente estava falando sobre isso também. Eu acho que o desafio para o Renan Santos e também para o Zema, para o Caiado, né? É tentar disputar a hegemonia desse campo antipetista, né? O anti-Lula. Porque a eleição no Brasil a gente fala assim, terceira via, quem é que vai ser a terceira via? E não existe terceira via no Brasil, sabe? Desde 1989 você tem duas vias, você tem um candidato de esquerda e um candidato de direita que chega no segundo turno, tirando 94, quando o Fernando Henrique venceu no 94 ou 98, enfim, que ele venceu no primeiro turno, 98, né? Mas de lá para cá, todas as eleições tiveram um candidato de direita e um candidato de esquerda. Antes era o PSDB, né, com o Serra, com o Alckmin, com o próprio Aécio Neves em 2014, e agora nas últimas eleições foi o Bolsonaro em 2018 e 2022. Então, eu acho que a tarefa do Renan Santos e do Zema é ver se o Flávio vai se inviabilizar completamente, né? Porque a depender do que vier por aí com relação ao Worcaro, pode ser que ele se torne realmente inviável como candidato, e aí disputar o direito de ir para o segundo turno com o presidente Lula. Eu acho que essa é a tarefa que está colocada. Eu faria uma observação sobre o Renan Santos, que é o fato de que ele tem militância online muito forte, ele tem uma base que ele está construindo ali, desde a época que o MBL rompeu com o Bolsonaro lá atrás, ele vem construindo isso, então, paulatinamente ali, fazendo trabalho de base na internet. Tanto é que você vê a diferença. A gente bota a entrevista do Renan aqui agora, já tem 100 mil visualizações. A gente fez entrevista com o Caiado, desculpa, Caiado, mas deu tipo 10 mil, sei lá, não sei, deu pouco, comparativamente. Então isso indica para mim que tem um público engajado e ávido por consumir coisas do Renan Santos, né? Que é fruto desse trabalho de base online. Eu acho que é o tipo de coisa que pode vir, se o Flávio se inviabilizar, pode vir a colocar ele no caminho para ser o representante aí, suplantar o bolsonarismo via ser o representante do campo antipetista nas eleições. Na matéria que vocês publicaram na coluna, o Renan Santos usa o argumento de que a visita de Flávio Bolsonaro a Daniel Worcaro teria sido para tirar o nome dele da delação. Queria também que você comentasse um pouco como é que está sendo a repercussão dessa afirmação de Renan Santos, né? Claro que a gente tem visto, como você acabou de dizer, a gente ainda não sabe o nível das revelações, porque provavelmente elas não acabaram. Pois é, assim, o que eu posso dizer sobre o Renan Santos nesse assunto é que ele vinha acompanhando bastante, ele tem uma interlocução, Rafael, com o pessoal da Faria Lima lá em São Paulo, e ele vinha acompanhando esse processo do Worcaro já antes de ser modinha, né, como se diz. Então, por exemplo, acho que por volta de setembro, outubro do ano passado, ele já falava dessa história das festas do Worcaro. Ele falava, Daniel Worcaro fazia festas para fazer tráfico de influência, para poder trazer as pessoas para perto dele da política e tudo mais. Ele vinha comentando isso antes de que isso fosse uma coisa sabida por todo mundo. Então, assim, isso me indica que ele tem boas fontes sobre esse assunto, né? Por isso que até que eu resolvi colocar isso no título da matéria, né? Se eu achasse que ele estava falando potoca, eu não tinha colocado, né? Mas o que ele disse foi que o Flávio teria ido lá naquela conversa com o Daniel Worcaro no começo de dezembro, perdão, que foi até um furo aqui do Metrópolis, da coluna do Igor Gadelha, e aí depois o próprio Flávio confirmou isso numa entrevista coletiva. Mas o Renan disse que quando o Flávio foi lá, na verdade ele foi para fazer um acerto com o Worcaro para dizer me deixe fora da sua delação, né? Você vai delatar, mas pelo amor de Deus não me delate. E isso faz sentido com o que a gente viu essa semana, que foi a Polícia Federal recusando a delação do Worcaro,
Então a Polícia Federal negou a delação, o pedido de delação do Daniel Avocado, dizendo que ele não tinha apresentado elementos novos o suficiente. Por exemplo, a gente sabe que uma das coisas que ele omitiu da delação foi justamente essa relação de financiamento do filme Dark Horse, que é o filme biográfico sobre o Jair Bolsonaro. Então, quer dizer, essa hipótese de que ele foi lá negociar para ficar fora, ela condiz pelo menos com esse dado que a gente viu da rejeição da delação, né? Como dizem os italianos, se não é vero é ben trovato, né? Então, é isso. Mas eu tenho bons motivos para crer que tem um fundo de verdade nisso, sim. André, muito obrigado por participar com a gente aqui no Agora Metrópolis. A entrevista completa, como eu já disse, está aqui no nosso canal no YouTube. Se você quiser acompanhar, é só acessar e também na coluna Andresa Matais.